Há 64 anos, a LBV acredita no Brasil e investe para que a nossa gente tenha uma vida mais digna e feliz. Seja um elo nessa corrente de amor, ajudando a transformar o nosso futuro. Ajude a mudar. Acesse lbv.org e colabore. Estamos de volta no programa Norte em Ação, agora o nosso quadro Alô Doutor, e com grata satisfação, mais uma vez participa conosco do programa Dr. Batista Pires, a falar sobre vasectomia, situações aí e preocupações do homem e da mulher modernos que realmente têm responsabilidades e para responder a isso, a vasectomia está aí à frente dessas questões todas e, claro, com toda a tranquilidade que lhe é peculiar, o Dr. Batista aqui vai tirar dúvidas e vai levar informações importantes. Tudo bom? Tudo bem, Cláudio. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. E é graças a essas iniciativas que vocês têm que a vasectomia aqui no nosso estado é já o segundo método anticoncepcional mais solicitado. Nós só perdemos hoje para realmente a pílula. Então, todos os outros métodos nós temos já batido graças à divulgação aqui do teu programa. Lá na minha clínica eu tenho possibilidade de aferir exatamente isso, porque eu pergunto para os meus pacientes como eles ficaram sabendo da nossa clínica. E muitos deles, claro, não é fazer média porque eu estou aqui, não, é verdade, referem que viram a nossa entrevista aqui no teu programa. Então, que maravilha. Estou muito grato. Ficamos lisonjeados, agradecidos pelas referências e, é claro, a gente sempre trabalha preocupado em atender demandas e audiências que realmente conotem e dê aquele significado maior ao trabalho que a gente desenvolve e isso é muito importante. Obrigado pela referência. É muito importante. Doutor Batista, vamos falar aí da vasectomia, dos seus benefícios, porque é sempre bom a gente resgatar, porque a gente fala muito, as pessoas ouvem falar e sempre tem aquelas dúvidas pequenas e alguns receios que eu gostaria, claro, que o senhor levasse esse tipo de tranquilidade para o pessoal que está pensando nisso e, claro, tendo a possibilidade de falar consigo também. Eu tenho um slogan, Cláudio, que diz o seguinte: se você já tem os filhos que queria, vasectomia rápida, simples, indolor, sem burocracia. Ou seja, nesse pequeno slogan, nós já colocamos muito do que representa a vasectomia. É uma cirurgia realizada em 8 minutos. Eu me lembro que quando nós fizemos a nossa primeira entrevista, eu dizia 10 minutos, hoje já estamos em 8 minutos, né? 8 minutos, anestesia local, o paciente entra e sai da clínica com a sensação de que nada foi feito. Sai caminhando, dirigindo seu carro, sua moto, seu veículo, sem nenhum problema. Ao chegar em casa, ele vai fazer um repouso de 4 horas e somente durante 5 dias vai fazer um certo cuidado. O que seria esse certo cuidado? Evitar relações sexuais e esforço físico. Somente isso. Não tem pontos. Uma cirurgia bastante aperfeiçoada, não tem ponto nem interno nem externo, que geralmente é um fator a mais de risco ou um fator a mais de incômodo para um paciente, porque pode ter maior número de infecção, pode ter maior número de hemorragias. Já não tendo ponto, já é uma vantagem muito grande, né? E não tem também aquela dor de tirar o ponto, que todo mundo sabe que tirar um ponto é uma coisa incômoda. Ela é realizada lá na nossa clínica, sem burocracia, que eu digo, é simples, é só ligar para o nosso telefone, com 2 ou 3 dias de antecedência do dia que quer a cirurgia e marcar. Ou seja, bastante simples. E agora nós tivemos, nesses últimos dias, um recrudescimento da divulgação dos métodos anticoncepcionais no mundo inteiro. Por quê? Faz uma semana ou 2, na França, nós tivemos a proibição formal da venda e distribuição de algumas pílulas anticoncepcionais. Inclusive, essas pílulas anticoncepcionais são vendidas aqui no Brasil sem nenhuma restrição. Daqui a pouco também vai haver um movimento aqui para
inibir o consumo dessas pílulas. Então, nesse caso, a vasectomia aparece também como um recurso, né? Nesse sentido, assim, o senhor deu uma conotação que eu gostaria até que o senhor esclarecesse melhor. Isso. Evidentemente, claro que tem aspectos colaterais que devem ser considerados. Eu gostaria que o senhor até referisse isso. Sim. A pílula causa um desconforto na mulher como um todo. Retenção de líquido, retenção hídrica, diminuição, em alguns casos, da vontade de fazer sexo, da libido. E lá na França, muitos casos foram detectados como letais. A pílula sendo a causa de morte de algumas mulheres. Fizeram um estudo bastante abrangente e disseram, esta pílula não vai mais ser comercializada. E aqui no Brasil nós ainda temos essa pílula. Então, faço um alerta para vocês fazerem uma avaliação com o seu ginecologista para reavaliarem a pílula que vocês estão tomando. Uma outra notícia também, que isso tudo gira a conversa e a divulgação sobre os métodos anticoncepcionais. Na semana passada, no rastro dessa proibição, a França também foi inovadora no mundo. Ela passou a distribuir gratuitamente pílulas para adolescentes de 14 a 18 anos. Claro que no Brasil também se faz isso nos postos de saúde, procurando ter um planejamento familiar mais acessível a todos. Mas, às vezes, essas pílulas nós temos algumas restrições, né? Nem sempre ela está disponível, nem sempre ela está válida. Temos algumas dificuldades, nem sempre a pílula mais indicada para cada caso deve ter a sua recomendação, fazendo com que a paciente vá na farmácia, adquira a sua pílula e a reembolsada. É óbvio que nós estamos colaborando muito mais para a saúde da população e um planejamento familiar saudável. E aí, nessa discussão, volta-se novamente a vasectomia. Então, a vasectomia, de vez em quando, tem uns pulsos de pico, né, de audiência. Agora, aqui no Brasil, nós já temos bastante divulgado o nosso trabalho de planejamento familiar com a vasectomia junto a posto de saúde. Doutor Batista, eu gostaria, de fato, de dar algumas ênfases e destaque a essas questões todas, até porque existem idades, né? Isso, exatamente. Até para fazer a questão da vasectomia, até na questão pertinente à legislação, que eu gostaria que o senhor também falasse sobre isso. Muito importante isso aí que tu falaste, claro. Todo homem, segundo a Lei 9.263, artigo 10º, que tiver 18 anos ou 2 filhos, aliás, 18 anos com 2 filhos ou 25 anos de idade, pode ser submetido à vasectomia. Eu explico. Se um paciente tem 18 anos e tem 2 filhos, ele já pode fazer sua vasectomia. Agora, se ele tem somente um filho ou não tem nenhum filho, ele tem que esperar a idade de 25 anos. Então, com 25 anos, independe do número de filhos que tenha. Aí já pode submeter à vasectomia. Isso é o que apregoa a legislação. E é bastante simples. 18 anos, 2 filhos. Se não tiver 2 filhos, tem um ou nenhum, 25 anos. Muito bem, doutor Batista, claro que tem aspectos importantes a ser considerados nisso tudo, e o senhor dá esse destaque importante, inclusive pertinente à legislação que está aí atuante, e existem alguns reflexos nisso com programas de governo, inclusive governo municipal. Eu gostaria que o senhor falasse também com relação aos mutirões de vasectomia. Ótimo, esse ponto que tocaste, Cláudia. É cada vez maior o número de prefeituras que oferecem vasectomia a nível de posto de saúde. Nós tiramos a vasectomia de dentro do hospital, de dentro da clínica, e colocamos ela em mutirões dentro de um posto de saúde. Nós temos vários municípios que têm esse programa, né? E quem quiser se aprofundar, é muito simples. A legislação 9.263, lei federal, estabelece alguns critérios para quem pode fazer a vasectomia. É comum nós termos jovens casados cujas esposas, cujo planejamento deles, eles não querem filhos. Antigamente era uma dificuldade conseguir uma vasectomia. Hoje a legislação protege o desejo desse casal. Não quer filhos, espera 25 anos, se faz a vasectomia. Assim como também lá na nossa clínica, nós já fizemos em pacientes de 20 anos de idade, cada um com 4 filhos em namoradas diferentes, foram trazidos à vasectomia por suas vós, pelas vós das crianças que estavam cansadas de criar os netos. Ou seja, os meninos com 20 anos, 4 filhos,
distribuindo a gurizada para os avós cuidarem. Não é justo, né? Primeiro que a gente sabe que não é justo, de jeito nenhum, uma criança vir ao mundo não planejada. Pode até acontecer, vem e é muito bem recebida, muito bem acolhida, com amor, com afeto pelo pai, pela mãe, com alegria de todos, maravilhoso. Mas a gente sabe que a maior parte não são crianças planejadas e, digamos assim, quanto menor o nível socioeconômico, esses acidentes acontecem mais frequentemente. Então, as mulheres e os homens estão se dando conta de que a vasectomia pode representar uma tranquilidade, uma saúde para esse relacionamento do casal. Eu creio que o senhor falou num ponto crucial aí, que é a questão do planejamento familiar. Isso realmente tem que ser muito bem debatido, né, entre o casal e decidido, porque, na verdade, existem responsabilidades, né, responsabilidades que vão ser cobradas, né, daqueles filhos, naquela família, em virtude, né, dessa composição. E nesse sentido, evidentemente, tem que ter toda uma tranquilidade, tem que ter aquela consciência da responsabilidade que está assumindo. E é bom que o senhor destaque isso, né? E outra coisa também que seria interessante a gente falar, além dos benefícios todos que já elencamos aqui, é a questão das contraindicações. Se existe alguma contraindicação nesse sentido? Por incrível que pareça, não há nenhuma contraindicação. Pacientes diabéticos, pacientes com doenças variadas, fígado, rim, coração, o que for, não tem nenhuma contraindicação. Eu não tenho para te dizer exatamente quem não poderia fazer vasectomia, porque todos podem, todos podem. Nós fazemos a nossa vasectomia já há 20 e poucos anos, faz 15 anos que eu faço somente vasectomia, mais de 8.000 homens, e a coisa é muito simples. O que o pessoal tem uma cultura, principalmente aqui no nosso estado, é uma cultura bastante engraçada. Doutor, engorda se eu fizer a vasectomia, porque poderia ser uma das contraindicações, um rapaz obeso, um senhor obeso, né? Vem fazer a vasectomia, vai triplicar de peso. Nós temos isso na nossa cultura, porque na fronteira, nas cabanhas, o gado, o animal em geral, é castrado e engorda. Eu sempre digo, vasectomia não é castração. E brinco com meus pacientes. Pelo contrário, além de não engordar, vai manter a forma física ideal, porque vai gastar muitas calorias na relação sexual sem nenhum prejuízo. Doutor Batista, você tem um bom humor. Eles se preocupam demais com isso. Com uma tranquilidade fantástica, né? E a gente, claro, fica feliz, doutor Batista, de poder, né, falar de assuntos dessa importância, dessa responsabilidade com a tranquilidade, né, com um bom humor necessário para levar tudo isso. E por falar nisso, existem aquelas outras situações também que preocupam bastante, que é com relação ao desempenho sexual. Essa é a segunda questão, né? A primeira preocupação, hoje em dia, como já está muito divulgado, é com a dor. Todo homem foge de agulha. Cláudio, não existe nenhum homem que consiga imaginar uma agulha na sua bolsa escrotal, no seu saco, sem arrepiar. Não existe. Segundo, depois da dor é o distúrbio sexual. Eles pensam que possa causar, mas isso já está muito pouco divulgado. Exatamente, disfunção erétil, problemas, enfim, relacionados ao desejo, à performance, à vontade, o desempenho. Hoje em dia, nós já temos uma cultura bastante sólida que divulgou isso, que não temos mais esse problema de afetar a vida sexual, né? Mas ainda alguns se preocupam. E o que eu diria é que, fazendo vasectomia, eu asseguro, a vida sexual melhora. Nós temos 2 caminhos que mostram a melhora da vida sexual no casal. Primeiro, o aspecto psicológico e emocional. Homens e mulheres já desprovidos de um medo, até inconsciente, de uma gravidez não planejada, não possível, né? Estourando o orçamento familiar, vem mais um bebê, a coisa pode ficar difícil. Então, esse medo existe em todo casal que mantém relações sexuais. Isso aí, com a vasectomia, já dá um bem-estar emocional entre o casal, que eles por si só, por esse fator emocional, psicológico, já melhorariam o seu desempenho sexual. A mulher sem a pílula também é outro fator. Diminui a retenção de líquidos, ela melhora a sua autoimagem, sua autoestima, está mais disponível para a relação sexual. E um outro dado
que nós não temos como aferir no ser humano é que o animal vasectomizado, entenda, não estou falando de um animal castrado, um animal vasectomizado, que aqui no interior também se faz a vasectomia para os animais que vão marcar a fêmea no cio. Para quem não sabe, as lidas do campo, nós temos um animal que é vasectomizado, mas guardamos a fêmea no cio para o touro da reprodução, um touro premiado, um touro de altíssima genética, né? Então ele é que vai fecundar as fêmeas no cio. Mas para identificar todas as fêmeas, o animal premiado, o touro, o cavalo, todos eles, não vai saindo a campo procurando cada uma no cio. Então já vem as fêmeas no cio, marcadas previamente por um animal vasectomizado. E se observou que esse animal vasectomizado procura mais a fêmea 30% mais do que o animal inteiro. É fácil de entender isso. Seria um recurso da natureza para combater uma dificuldade de reprodução, que seria a vasectomia. Então, a natureza busca, num sentido de compensar a ausência de espermatozoides, um maior número de relações sexuais. E isso se observa no homem, embora a gente não consiga medir o que é ganho emocional, psicológico, pela tranquilidade, e o que é ganho fisiológico, a partir do momento em que a natureza vai aumentar o desejo sexual. Bom, doutor Batista, estamos chegando aos minutinhos finais aqui. Claro, quero provocar uma outra situação, a curiosidade. Vamos a ela. Com relação à questão da procura. Quem procura mais o seu consultório? Homens ou mulheres? A pergunta, é claro, tem pertinência, ele vai explicar por quê. Eu faço uma brincadeira que, como eu trabalho somente com homens o dia inteiro, eu adoro me rodear de mulheres, né? Porque eu não sou homossexual, então eu prefiro ter a companhia das mulheres. Em sua grande maioria, Cláudio, quem me manda o paciente é a esposa. É a esposa que está arcando com todas as responsabilidades. Ela que teve as dores do parto, teve os pontos da cesárea, teve a amamentação, teve os distúrbios da pílula, a anemia do DIU, todos os efeitos colaterais da reprodução, do planejamento familiar, recaem sobre a mulher. O homem só entra, literalmente e metaforicamente, na parte boa, né? O homem não participa em nada com sacrifícios. Então chega um momento que a mulher diz, olha, eu não quero mais tomar a pílula, não posso mais tomar a pílula, não posso engravidar, chegou a tua hora de colaborar. E os homens vão até num sentido de maior democracia, maior harmonia com a sua esposa. Na maior parte, o meu paciente vem, não vou dizer empurrado, nem amordaçado, amarrado, né? Mas ele vem trazido pela mão pela sua esposa. Motivado. Homens de todas as idades, jovens, de meia idade. Eu já tive casos extremos. Eu já fiz uma vasectomia num jovem de 64 anos, que eu achei que era o meu mais longevo paciente, quando, para minha surpresa, faz 2 anos, veio um outro rapaz de 75 anos de idade e que veio fazer vasectomia porque a namorada, de 30 e poucos anos, não poderia usar pílula e ele não queria engravidar, ao contrário do pai dele, que teve uma namorada jovem e engravidou aos 85 anos de idade. Então, a gama de pacientes é bem variada, bem ampla. Interessante, realmente. E esses jovens, né? Esses jovens, nós sabemos que o homem, né, Cláudio? O homem pode reproduzir até no último suspiro de vida. A mulher pode reproduzir até a menopausa. Ela tem os óvulos que, com a chegada da menopausa, não vão mais ser fecundados. A mulher para de ovular na menopausa. Então não tem mais em média 50 anos. Em média 50 anos, exatamente. Mais, isso. E o homem talvez 90, 100 talvez. Né? O homem, se ele tiver uma parceira muito gentil que vá suscitar a este homem desejo sexual, ele pode ter uma relação sexual satisfatória com prazer absoluto e ejaculação, com possibilidade de reprodução até o último suspiro. 90 anos, 100 anos, 110, o homem ainda pode gerar uma criança. Que interessante, olha que curiosidade, informação aí, trazendo notícias também dentro dessa área. A gente pouco discute sobre essas questões, são questões fundamentais do nosso dia a dia, da nossa vida. Tivemos um caso que ilustra uma vez mais o que eu estou dizendo, João Gilberto.
o nosso grande pai da bossa nova, engravidou uma moça com 75 anos de idade. Realmente, bem lembrado. Bem lembrado. Então, vamos agradecer aqui a participação do Dr. Batista Pires, tá? Sempre com esse bom humor, com essa alegria. Inclusive, eu quero aproveitar e colocar aí no rodapé do vídeo, você anota aí, pega a canetinha, o papel, ou lápis, né, e anote o telefone para obter mais informações. É o 3328-0075, DDD 51, aqui de Porto Alegre. Então, doutor Batista, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Livros não se leem sozinhos. Refeições não se preparam sozinhas. Brinquedos não se montam sozinhos. 42 crianças com lesão cerebral profunda e deficiência motora permanente também não se cuidam sozinhas. Casa do Menino Jesus de Praga. Há 30 anos te ajudando a cuidar de quem precisa. Para ajudar, ligue 33 15 0011 ou acesse o nosso site.